TV Câmara Entrevista está de volta, falando sobre saúde mental. E para esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto, estamos contando com a participação da psicóloga Mariana Brundo, que é uma especialista em bem-estar mental em ambientes corporativos. Mariana, retomando aqui o nosso bate-papo, o mês de setembro está aí e nele temos uma campanha muito importante, que é o Setembro Amarelo. Queria que você falasse um pouquinho. Sim, o Setembro Amarelo é uma campanha que tem como objetivo informar as pessoas sobre saúde mental e sobre o risco de suicídio. Então, a ideia é que a gente fale com mais naturalidade sobre isso, que a gente consiga alcançar um maior número de pessoas e que a gente possa quebrar um pouquinho o tabu envolvido nesse tema. Certo. Quais são, assim, os principais sinais, né, de alerta de que alguém pode estar com esse risco, né, de cometer um suicídio, por exemplo? Sim, inicialmente a gente começa a perceber uma mudança de comportamento, pode ser que a pessoa comece a ficar mais calada, ou que ela fale coisas que indiquem que ela se sente um peso para quem está perto. Às vezes ela não se sente confortável para falar dos problemas, dos sentimentos dela, porque ela se sente repetitiva falando daquilo. E, em geral, as pessoas começam a ter um medo de serem julgadas e por isso elas vão se recolhendo. E aí elas entendem que não tem muita saída para aquilo que elas estão sentindo, e aí o suicídio ele se torna uma solução, entre aspas, para se encontrar algum alívio. Certo. E como que esse assunto seria assim, abordado dentro de um ambiente corporativo, por exemplo? Tá, o Setembro Amarelo ele tem um pouco desse objetivo, que é disseminar mesmo informação, criar espaços para que as pessoas conversem sobre isso. E quando a gente fala de criação de espaços para falar sobre esse assunto, a gente tem que falar de um ambiente muito respeitoso, muito isento de julgamentos e tratando isso como algo que é bastante importante e existe, infelizmente, né, na nossa é um problema de saúde pública, inclusive, e acho que a gente conscientizar as pessoas de que há alguns fatores que podem influenciar, que podem aumentar a chance disso acontecer, para que o máximo de pessoas esteja alerta para identificar tanto os seus sentimentos, né, que podem ser alguns fatores de risco, quanto de pessoas que estão ao seu redor. No ambiente de trabalho, acho que a gente precisa ter um caminho construído, ou seja, ter aquela ideia de como é que eu chego num profissional, como é que eu posso encaminhar alguém a um profissional. Eu como colega, por exemplo, ou mesmo a liderança, a gente não precisa dar uma solução, um conselho, até indicado que não se dê conselhos nesses casos, mas que as pessoas se mostrem abertas a ouvir, a praticar a empatia e que ajudem aquela pessoa que está dando algum sinal a encontrar uma ajuda profissional, né? Uma ajuda especializada para que ela possa ser atendida nas suas necessidades. Sim, e em todos esses seus anos de formação e atuação, você já chegou a pegar muitos casos com essa condição mais extrema? Sim, sim. É natural que na área, né, da psicologia a gente encontre esse tipo de situação e é sempre uma condição muito, muito boa quando a pessoa chega a ter essa oportunidade de buscar ajuda e de poder rever aquilo que a motivou a ter a ideação suicida, né? Então, é aí que a gente consegue avaliar corretamente, né, as necessidades que a pessoa tem e que podem não estar sendo supridas, os caminhos que a gente vai poder seguir, mas isso a gente vai fazendo conforme a gente consegue ter, né, o tempo e o vínculo suficiente para isso. Por isso que a gente aconselha tão fortemente que as pessoas que são leigas e que muitas vezes não sabem como lidar, não entrem muito a fundo nessa questão. Né? Porque às vezes o que
funciona muito para alguém, pode não funcionar para outra pessoa e isso tornar a condição ainda mais delicada. Sim. E como que um colega, por exemplo, pode tratar esse assunto ali dentro do ambiente de trabalho, né? Percebendo que o companheiro está passando por essa situação mais difícil. Qual que é a melhor maneira de ele se comportar nesse tipo de situação? Tá. Olha, o acolhimento sem julgamento é muito importante. É importante que a gente não tente fingir que não está acontecendo nada e que essa fala do outro possa ser ouvida e possa ser processada, né? Muitas vezes é difícil para quem ouve, mas é importante que a gente consiga mostrar para quem está falando que a gente tem intenção de ajudar, que a gente tem interesse em ajudar e que o que está sendo conversado é algo muito importante e que você está disposto a ajudar essa pessoa a procurar ajuda. Certo. E ao seu ver, as empresas hoje estão preparadas para lidar com esse tipo de situação que acontece com os funcionários? Eu creio que com o aumento das informações que a gente tem hoje, as empresas estão caminhando cada vez mais para isso. Em geral, as empresas maiores já têm, né, muitas delas têm programas já criados, estruturados para isso. As empresas menores nem sempre conseguem criar essa estrutura, mas acho que isso que a gente está fazendo aqui, essas conversas, né, a educação que a gente promove com essas campanhas, isso tudo vai ajudando as pessoas a pensarem minimamente em alguns caminhos que elas precisam oferecer. Certo. E como que funciona esses centros de apoio dentro dessas empresas? Você pode explicar um pouquinho? Em geral, assim, tem algumas empresas que têm o atendimento dentro do próprio ambiente de trabalho. Sim. E algumas outras usam atendimento remoto. Então, cada uma tem uma estrutura, então depende um pouco, mas em geral há uma equipe de psicólogos que fica disponível para atender as demandas dos funcionários e essas demandas podem ser espontâneas ou podem ser também por encaminhamento. Sim. Então, se a empresa, por exemplo, não tem uma rede, né, uma estrutura interna para atender e tiver algum serviço de saúde, o encaminhamento inicialmente pode ser para esse serviço de saúde e o médico, a enfermeira, a pessoa que estiver ali vai direcionar. Sim. Em geral, os modelos que a gente mais encontra nas empresas são esses, né, em que há um profissional disponível, seja presencialmente, ou por telefone, ou por atendimento online. Inclusive, os atendimentos, né, acho que uma opção interessante é o atendimento do CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, e que oferece atendimento a toda a população 24 horas. Como né? que funciona esse serviço? Ele pode ser por telefone, né, ligação telefônica, e por atendimento em chat também, online. Sempre tem algum voluntário, alguém que está ali treinado e preparado para atender e que vai oferecer um acolhimento nessa linha que eu te falei, de fazer a pessoa parar um pouquinho, avaliar um pouco o que ela está sentindo e ter um pouco, se sentir acompanhada por alguém. Sim. Né? Uhum. O telefone do CVV é 188. Qualquer pessoa pode ligar e pode usufruir desse atendimento. Então, eu estou falando disso porque acho que é uma alternativa que é sempre válida, além, né, das que a gente já pode encontrar, porque como cada empresa vai oferecer uma coisa e nem sempre o serviço fica tão claro para quem está precisando de ajuda na hora, essa é uma alternativa que pode ser sempre usada e que funciona de um jeito muito interessante. Sim, até porque, como você falou, infelizmente ainda é um assunto muito delicado que muitas pessoas não gostam de abordar junto com outras pessoas, né? Ainda é visto como um tabu. Ao saber, por que até hoje a gente tem essa dificuldade de lidar com essa questão comportamental? Olha, ainda é muito difícil para a gente falar dessas questões. Inclusive, agora no mês de agosto, foi o dia do psicólogo e a psicologia no Brasil completou 62 anos. Então,
pensa que esse é um período relativamente curto. Né? E que a gente ainda não tem esse costume de falar com tanta naturalidade sobre essas questões. Então, até muito pouco tempo, a gente não tinha abertura para isso e era muito pejorativo alguém falar sobre as suas vulnerabilidades. Então, hoje, apesar da gente ter um espaço crescente, né, que já começa a surtir alguns efeitos positivos, ainda há uma cultura que negligencia, né, e que associa essa exposição da vulnerabilidade à fraqueza. Sim. Então, até mesmo quando alguém traz um problema de forma muito explícita, isso pode se tornar chocante para quem está ouvindo, porque a pessoa não está acostumada, ela não tem letramento emocional para lidar com aquilo. Sim. Precisa de uma maturidade maior ainda, eu acho, né, como um todo, para a gente conseguir abordar isso de uma forma mais... Sim, natural, né? E conhecimento mesmo. Sim. Né? Entender o que é doença. Tem muitos termos da psiquiatria que inadvertidamente viraram adjetivos. Né? Então, por exemplo, a depressão, às vezes alguém está triste e fala que está deprimido. Sim. Equivocadamente. Tem vários transtornos mentais que ganharam essa conotação de adjetivo. Né? O TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, quando a pessoa é muito sistemática, muito organizada, às vezes as pessoas falam, ela tem TOC. Eu acho esse é um tema muito importante da gente discutir, Sim. porque banaliza a doença mental. Né? A gente acha que é algo muito corriqueiro, muito simples, quando na realidade não é. E, ao mesmo tempo que está todo mundo falando disso, ninguém sabe exatamente do que se trata e o cuidado que é preciso se ter com essas doenças. Então, Sim. Acho que a gente precisa mesmo falar sobre esses assuntos. As pessoas precisam começar a ter mais intimidade com tudo isso para conseguirem tratar com naturalidade, né? Quando acontece alguma coisa próxima, ou mesmo quando a pessoa se sente mal, sente que ela não está seguindo aquele fluxo que ela seguia na vida dela e que ela precisa reconhecer que pode ser bem-vindo ter a ajuda de alguém nessa hora. Sim. Mariana, a gente tem a percepção, né, de que as pessoas mais velhas têm muito mais dificuldade de lidar com isso do que os jovens. Você que é profissional, realmente ainda é assim ou você vê muitos jovens também, né, e pessoas adultas com dificuldade para lidar com essa questão da depressão, do suicídio? Naturalmente, as pessoas mais velhas que não tiveram essa proximidade, né, essa facilidade que hoje a gente tem de acesso à informação, né, e de a gente poder tratar isso com um pouco mais de propriedade, muitas vezes por falta de informação mesmo e por achar que já passou o tempo delas de procurar ajuda, de mudar alguma coisa, elas acabam se acomodando e não sendo tão ativas nesse processo de busca. Entendi. Então, é um pouquinho mais difícil mesmo. Inclusive, o nosso trabalho é um pouco diferente com o público idoso, porque a gente tem que respeitar muito a abertura que eles têm, né? E a ideia que eles têm a ideia terapêutica que eles têm. Porque, de fato, pode ser que eles não estejam dispostos a fazerem grandes mudanças. Mas pode ser, ainda assim, muito importante, muito útil o trabalho terapêutico nesses casos para que a pessoa consiga trabalhar dentro daquele vínculo algumas questões que a impactam no dia a dia. Certo. Mariana, e como que esse estigma relacionado à saúde mental, né, num todo, pode ser assim combatido ali no ambiente de trabalho? Acho que é importante que esse ambiente, né, propicie, como a gente vinha falando, algumas condições favoráveis, né, para que a pessoa possa pedir ajuda, possa mostrar quando ela tem dificuldade em algo, né, que essa ideia da alta performance possa ser questionada, né, tanto pelo empregador quanto pelo empregado, e que a percepção do que a gente consegue entregar seja muito bem calibrada, né? Porque muitas vezes a gente vai desrespeitando os próprios limites
com a ideia de conseguir alcançar um resultado, e que pode ser em vão se não houver o bom manejo disso, né? Porque, como a gente sabe, o estresse ele vai impedir que isso aconteça. E para a gente não ter esse avanço aí dos quadros de adoecimento, o ideal seria que o ambiente oferecesse isso, essa oportunidade de diálogo, né? O respeito pelas características que cada pessoa vai ter. E apesar da gente ter a necessidade de alguns padrões, algumas regras, tem que haver espaço para que tudo isso possa ser, a partir de um diálogo, possa ser modificado conforme é possível ali para atender as demandas da maioria, né? Certo. Mariana, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes de finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente para essas pessoas que estão tendo dificuldade, né, de lidar com essa questão da depressão, do suicídio, o papel da psicoterapia, justamente nessa prevenção. Tá. Bom, como eu falei agora há pouco, a psicoterapia ela tem um papel de ajudar a gente a identificar quais são os sentimentos que estão surgindo e nos incomodando, pelo fato da gente não ter muita intimidade com isso muitas vezes. Às vezes é até difícil nomear o sentimento, entender Sim. o que está acontecendo. Então, quando a gente consegue entender, mapear tudo isso e identificar, criar, né, ali e na terapia a gente faz isso, a gente cria um plano de ação. A gente vai pensar em estratégias, em habilidades que a gente precisa trabalhar internamente e depois na interação com o outro. Então, acho que o nosso desafio ali, a nossa tarefa como terapeutas é conseguir ajudar o paciente a perceber todas essas coisas e estimulá-lo a usar as ferramentas, criar ferramentas e usar as que ele já tem. Certo, principalmente perceber que existe sim uma saída e sempre haverá, né, Mariana? Sim. A gente vê que quando a pessoa busca essa ideia do suicídio, ela busca alívio. Sim. Ela não busca a morte. Então, a gente vai tentar ampliar esse repertório dela para ela entender quais são as outras fontes de alívio e qual é o papel dela na busca e na ação que ela precisa ter para encontrar esse alívio. Muito bom, Mariana. Chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a presença da convidada, a psicóloga clínica Mariana Brundo, que nos trouxe informações importantes sobre saúde mental na atualidade. Mariana, muito obrigado pela sua participação, por todas as informações valiosas que você nos trouxe aqui. Obrigada, Eric. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Bom, também gostaríamos de lembrá-lo que é possível enviar sugestões de temas e rever nossas entrevistas nas redes sociais. Basta procurar por TV Câmara Jacareí. E o TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.